Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que eu tô devendo aqui, ó, há muito tempo a vocês. E recentemente eu tava vendo no vídeo que eu anunciei a minha gravidez da Maitê, que no caso foi a minha segunda gravidez, que muita gente tinha dúvidas sobre quando começava os sintomas de uma gravidez, se começava depois do atraso menstrual, se começava antes do atraso menstrual. Então eu vim esclarecer isso, pelo menos de acordo com as minhas gravidezes aqui pra você. Bom, na minha primeira gravidez, que foi a gravidez da NIP, eu comecei a sentir os sintomas bem cedo, mas foi sintomas bem disfarçados, como, sabe, quando você sente um cheiro de um perfume e do nada você fica meio que enjoada com o perfume, mas nada muito intenso, porque na minha primeira gravidez eu não vomitei tanto, sabe? Bom, aí na minha primeira gravidez, apesar de eu ter ficado com muita ânsia de vômito, eu não vomitava com tanta frequência como na minha segunda gravidez, mas em ambas eu tive bastante sonolência, gente. E nenhuma das duas esperou o atraso menstrual pra poder começar. Perdoem os barulhos aqui, porque tem duas crianças no mesmo quarto que eu, então vocês sabem como é. Na minha primeira gravidez, eu comecei a sentir os sintomas por volta da terceira semana ou um pouquinho antes disso. Eu lembro que no vídeo que eu falo da minha gravidez, eu até falo que meu marido já brincava desde antes que eu tava grávida, mas eu vim descobrir bem depois, que foi com 5 semanas, que começou a vir um sintoma, outro sintoma, outro sintoma. E aí deu o atraso menstrual, acho que foi de alguns dias, e eu fui lá e fiz o teste, porque na época minha menstruação estava bem regularzinha e tal. Aí eu peguei e fiz o teste de farmácia e deu super positivo. Então, já nessa primeira gravidez eu comecei a vomitar mesmo, depois que eu descobri. Antes foi um sintoma que eu não tive. E já na segunda não, na segunda eu já vomitei desde as primeiras semanas que comecei a desconfiar. Na segunda eu já desconfiei um pouquinho mais tarde, eu desconfiei por volta da quinta semana, por aí. E eu vim descobrir mesmo, acho que eu tava com 8 semanas, só que eu já tinha várias ânsias de vômito. Na verdade, eu atrasei o exame, eu não comprei logo quando eu vi os sintomas por medo. Mas eu já sentia muito, como eu falei, eu tinha muita ânsia de vômito, vomitava muito na segunda gravidez. Eu tinha muito sono, foi uma coisa que veio ainda mais, muito mais mesmo na segunda gravidez. Na primeira eu nem não tive tanto, comparado à segunda. Deixa eu ver outra coisa. Eu via uma comida e eu tinha que sair de perto imediatamente, porque senão eu acabava vomitando. Na segunda eu já não tive tanta reação com o cheiro, mas foi mais com ver. Na primeira eu já tive mais reações com cheiro. Outra coisa também que eu tive na primeira que eu não tive na segunda foi cólica. Eu tive muita cólica. Eu achava que era cólica porque a menstruação ia descer e fiquei naquela, até juntar com todos os outros sintomas e fazer o meu exame confundi. Eu fazer meus exames. Eu fiz com 5 meses, com 5 semanas na primeira gravidez e por volta de 8 semanas na segunda gravidez. Acredito que foi isso, 6, 8 semanas. Eu não consigo lembrar a semana certa que eu descobri. Bom, então, agora respondendo por pergunta. Primeira dúvida que quase todo mundo tinha não, os sintomas não aparecem só depois do atraso menstrual, ele aparece bem antes. Eu já vi pessoas falarem que começaram a sentir os sintomas em torno de uma semana depois de ter tido relação e tal. Acredito que é a questão da inidação também, né? Não entendo muito essa parte de ovulação não, gente. Eu entendo só da parte da gravidez mesmo, até porque duas, né? Então, não, gente, você pode sentir os sintomas mesmo antes do atraso menstrual. Não precisa atrasar pra você começar a sentir os primeiros sintomas. Outra coisa que as pessoas achavam também, inclusive eu achava que os sintomas só apareciam depois do terceiro mês, também não, isso não voga. Você pode sentir os sintomas a partir de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, que foi o meu caso na primeira. Na segunda eu não lembro bem a partir de quantas semanas eu comecei a sentir, mas foi todas bem antes do atraso menstrual mesmo. Agora falando da questão do sintoma, que muita gente acha que toda gravidez é igual e não é.
Outra pergunta frequente é quais são os principais sintomas? Gente, os sintomas é bem variado, bem variável. Na minha primeira para minha segunda foram sintomas, alguns eram semelhantes, mas outros eram totalmente diferentes. Então não dá pra mim falar, você vai sentir os sintomas X, Y e Z. Não. Por exemplo, eu vou colocar como os principais sintomas para quem tem primeiro filho, a questão da cólica. Eu sempre vejo que prevalece muito. Muita gente sente cólica nos primeiros meses. No segundo, eu mesma já não tive. Então, se você tem segundo filho aí, provavelmente você não vai ter. Mas pode ser que tenha também. Principalmente se a diferença de um filho pro outro for grande, o que o útero já não vai estar mais acostumado. O que não foi meu caso. Uma diferença foi pequena. Acredito que o útero ainda estava bem acostumado com a gravidez anterior. Bom, então vai. Sintoma número 1. Dor nos seios, que eu acho que quase todo mundo sente. Na minha segunda eu já não senti, porque tinha muito pouco tempo que eu tinha parado de amamentar a Nick, mas depois com relação ao tempo eu acabei sentindo um pouco. Sintoma número 2. Dor de cólica. Por mais que vogue também a mesma coisa do primeiro, eu vou colocar porque acho que foi muito importante. Terceiro sintoma. Gente, eu senti uma salivação enorme, tanto em uma quanto nas duas. Quarto, sonolência, que eu senti demais mesmo. Parecia que quanto mais eu dormia, mais eu queria dormir. Eu senti muito na segunda. Quinto sintoma, enjoo e ânsia de vômito. Por que eu deixei mais como quinto? Porque eu já vi muita gente que tem gravidez que não tem tanto isso. Na minha primeira mesmo eu achei que foi super relevado. Já na segunda eu vomitei a gravidez quase toda. Então eu vou botar como quinto. Então se você tiver com esses sintomas aí, você for juntando um com o outro, aí pronto, chegou o atraso menstrual, é certo. Porque a gente sempre espera o atraso pra ficar com uma desconfiança maior, né? Pelo menos comigo foi assim. Porque até hoje em dia, por exemplo, atualmente eu tomo a injeção trimestral e eu sinto várias vezes quando eu tomo, principalmente logo quando eu tomo ela nos primeiros 10, 20 dias, um mês, eu sinto vários desses sintomas. Eu sinto dor de cólica porque a menstruação não desce. Às vezes eu sinto enjoo. Enjoo, na verdade, eu só senti logo no comecinho, mas eu sentia muita coceira. Então, por isso que eu digo que, às vezes, por mais que você esteja com todos esses sintomas, pode ser só um mal-estar. Mas se a menstruação não atrasar, é certo que é gravidez, gente. E é isso. Eu quis fazer um vídeo rapidinho, só pra quem tem essa dúvida mesmo, porque muita gente me pergunta nos comentários do vídeo em que eu anuncio a gravidez da Maitê. E eu queria vir aqui pra dar uma ajudadinha a vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre... Opa, tá gritando aqui. Se vocês quiserem que eu grave mais sobre esses temas de gravidez, porque eu percebo que é um tipo de tema que vocês gostam muito quando eu trago aqui pro canal, comentem aqui embaixo. Ou vocês podem também até deixarem perguntas e depois eu volto pra responder essas perguntas sobre gravidez. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, perdão pelos barulhos aí, gente. Beijo.